tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. A gente hoje vai fazer um bate-papo aí sobre desfraude. Olá, Nathalie. Vou esperar mais um pouquinho, outras mamães e outras pessoas chegarem para a gente começar nosso bate-papo. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Amanda, Fabiana, Suzana. Vamos esperar mais um pouquinho. Outras mamães entrarem para a gente começar. Eu vou fixar aqui o tema nos comentários enquanto a gente aguarda. E já a gente já começa esse bate-papo aí sobre desfraude e a gente começa a tirar nossas dúvidas, tá certo? Quem quiser ir mandando as perguntas, a gente vai responder todas as perguntas que vocês já fizeram, que eu já dei uma olhada em todas as perguntas que vocês fizeram e também, mas eu preparei uns tópicos aqui gerais, resumindo a grande maioria das perguntas que vocês já me fizeram e aí a gente vai discutindo ao longo das perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser eu e vocês, a interação nossa mesmo. E eu vou botando esses tópicos, vocês vão mandando as perguntas e a gente vai trabalhando aí de acordo com as dúvidas de cada uma, tá bom? Sejam bem-vindos a todos. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Isidoro, sou pediatra, tenho título de especialista pela Sociedade de Pediatria e tô fazendo aqui esse bate-papo. Eu atuo no Mamanvi, tá? Faço consultório no Mamanvi. Nesse período a gente tá nesse período de pandemia, né? Logo que eu fui para lá, e aí começou essa coisa dessa restrição por conta da pandemia, mas se Deus quiser, tudo isso já vai passar e a gente vai poder estar junto presencialmente, né? Então hoje nós vamos conversar, fazer esse bate-papo, acho que já dá pra gente começar. Jéssica deve entrar daqui a pouquinho, que ela sempre fica geralmente de mediadora aí de muitos dos nossos bate-papos, e a gente vai conversar sobre desfraude, né? Acho que é um tema excelente para a gente começar a conversar na quarentena, porque é um momento que a gente precisa, igual assim como introdução alimentar, desmame, o desfraude é um momento que precisa a mãe estar em casa para passar segurança para a criança, e esse momento, por que não a gente aproveitar, já que estamos de quarentena, muitas de nós estamos em home office, dá pra gente incluir mais isso na nossa rotina e a gente fazer o desfraude do bebê? Quem sabe? Então vamos começar a falar sobre o desfraude. Tudo bem, Patrícia, Flávia? Oi, filho, você tá assistindo a mamãe? Oi, Duda! Então vamos lá. Só pra gente poder contextualizar a questão do desfraude, é importante a gente começar explicando que tirar a fralda do bebê faz parte daqueles marcos do desenvolvimento neurológico da criança. Assim como sustentar a cabeça, sentar, andar, tirar a fralda também. Porque o desenvolvimento neurológico da criança é crânio-caudal, né? E esse caudal, na verdade, é quando a criança consegue o controle do esfíncter. A mielinização é crânio-caudal, né? Os neurônios são recobertos por bainha de mielina, e essa bainha de mielina se dá, essa cobertura se dá de uma forma crânio-caudal. E o caudal, essa mielinização caudal é quando a gente vê esse marco, quando a criança consegue controlar e ter o controle dos esfíncteres, do xixi e do cocô. Geralmente do xixi primeiro a gente começa o desfraude com xixi e depois do cocô. Primeiro um desfraude diurno e depois um desfraude noturno gradualmente. Mas antes da gente efetivamente desfraudar, assim como tudo em termos de aprendizado e esses marcos e
essas mudanças de paradigma, tanto para a mãe quanto para o bebê, a gente tem que passar a segurança, né, para a criança do desfraude. E a criança, ela pode não estar já com com 1 ano e meio, ela não tem ainda essa mielinização, mas ela já começa a dar uns sinais pra gente, e é bom a gente já, quando a criança tá com 1 ano e meio, mais ou menos, ou quando a criança já dá sinais de falar xixi, cocô, a gente apresentar o banheiro, já apresentar o piniquinho, já ter o piniquinho em casa, né? Já explicar quando a gente vai no banheiro que tá fazendo xixi, que tá fazendo cocô, e começar a mostrar esse ambiente para a criança e mostrar para a criança o que é o xixi e o que é o cocô. E aí ela vai começar a dar as primeiras palavras e ela vai começar a dar sinais pra gente que ela tá preparada e que ela já sabe o que é xixi, o que é cocô, qual o momento que ela tá fazendo isso. Então esse é o primeiro sinal. Geralmente ela dá esse sinal antes da mielinização, que é em torno de 1 ano e meio. E aí a gente aproveita esse gancho e já vai introduzindo a criança nesse mundo aí do banheiro, né? Do xixi, do cocô, que a mamãe tá no vaso, que ele vai sentar no piniquinho e tudo mais. Então, Carla tá perguntando com quantos anos. Esses sinais ele pode dar em torno de 1 ano e meio, mas a mielinização é com 2 anos. Então, não antecipe. Aí a gente já diz uma coisa que é um dos principais erros, é a gente antecipar, por conta da mielinização. Ele não vai conseguir, isso vai gerar um estresse. Muitas vezes esse estresse já é causado pela escola, porque tem escola que só aceita a criança quando está desfraldada. E aí a gente antecipa isso, a gente precisa trabalhar, precisa deixar a criança e antecipa, e aí não dá certo, e aí fica aquele transtorno. E muitas vezes quando não dá certo, uma das primeiras coisas que o paciente que é ótimo, bem regularzinho, não é constipado, a mãe chega no consultório reclamando é que ele está com constipação. Então assim, um desfraude errado, um início de desfraude antecipado, um desfraude errado, pode gerar uma criança que nunca ter constipação e tem um problema aí para a vida, às vezes, que é a constipação intestinal, tá? Então, ali Carla já disse, pronto, ele tá com 2 anos, tá tirando a fralda para urinar. Ótimo, Carla. É a hora. Vamos explicando e vamos contextualizando. Outro erro também que acontece é a gente tem que estar preparado. Então, estamos preparados, tá organizado. Nos meus filhos, eu sou mãe de 3, então os meus filhos, eu agora tô desfraldando o Arthurzinho, tô preparando, ele fez 2 anos agora, eu tô aproveitando esse momento da quarentena que eu tô em home office para desfraldar ele. Sempre deixo um paninho de chão lá no tanque, né? Um paninho de chão já bem lavadinho, torcido, com um pouquinho de água sanitária, já deixo ele pronto para. Que a hora que o Arthur faz xixi, eu falo, filho, fica paradinho aí que mamãe vai pegar o pano. Fez xixi ou cocô na cuequinha, aí eu pego, deixo ele de cuequinha, que é deixar livre a criança, vou lá, eu dou uma corrida na lavanderia, pego o paninho, boto, ele já pisa, eu tiro a cuequinha, levo ele pro banheiro, aí mesmo que eu acho que ele já tenha feito tudo, eu boto ele no banheiro de novo, lá no piniquinho e pronto. E aí ele fica lá, termina ou não, ou já fez tudo, dá o banho e pronto. Então é não estressar com a sujeira, né, para não gerar um trauma na criança. E cada um tem seu tempo. Meu filho anterior desfraldei logo, o outro tá demorando. A gente não compara filho em um quesito e não vai comparar nesse momento do desfraude, tá? A mamãe tá dizendo, é muito comum isso, às vezes ele pede para fazer xixi, mas o cocô ele fica mais seguro para fazer na fralda. Não tem problema, bota a fraldinha e aos poucos a gente vai trabalhando isso, né? Pra gente não gerar constipação nele, viu, Luciano? Então, esse primeiro conceito eu acho que deu para entender, né? Acho que não ficou dúvida que é um marco de desenvolvimento, que é uma questão neurológica. Então, essa coisa do 2 anos de desenvolvimento crânio-caudal. Claro que 2 anos, né? Igual sentar. Esses marcos, cada criança é em torno de 2 anos, tá, gente? Rebeca, Bernardo tem dado sinais de desfraude. Rebeca, que coisa boa. Mas tem medo de sentar no vaso. Não tem problema. O vaso sanitário, aí eu posso até antecipar esse tema. Pinico, eu até botei uma brincadeira no meu Instagram hoje. Pinico ou assento, né? Então, como a Rebeca já chegou com essa questão, eu vou apresentar para vocês o pinico e o assento. Claro que vocês conhecem, mas assim, só para mostrar. Porque às vezes, Rebeca, pode ser o assento. Tentar um pinico.
eu acho que assim, é sempre legal a gente oferecer as duas coisas. Não precisa comprar um pinico muito caro, tem que, se já tiver ou se já comprou, tem pinicos legais, assim. Eu vou mostrar esse aqui sem mostrar a marca, mas assim, bem lúdico, que já imita aqui a descarga, né? E é bem fácil de limpar, então ele solta todo para você limpar ele. Então é legal ter o pinico já antes para ele já ir conhecendo. Lá por volta de 1 ano e meio, como eu falei, já botar o pinico, 1 aninho. Bota o pinico lá, mas uma coisa só lúdica, só teoria. Ninguém vai botar um menino com 1 ano para fazer desfraude, né? E o assento. É bom ter as duas opções, né? Tem assentos ótimos. Esse aqui tem até o lugarzinho para segurar o xixi do menino, né? Para não vazar e tudo mais. Mas o assento tem essa questão que a Rebeca falou da segurança. E aí tem duas coisas. Tem criança que não se adapta ao assento, mas quem se adaptar ao assento vão ser aqueles que tem que ter, quem comprar um assento tem que ter um banquinho para apoio de pés. E ainda assim, dependendo do tamanho e da altura do banco, pode ser que ele não consiga apoiar os pés. Porque para a gente evacuar, a gente precisa estar com os pés no chão para a gente fazer um apoio mesmo e aumentar a pressão intra-abdominal para a gente conseguir fazer o cocô. Então, às vezes, isso é um motivo dele não conseguir fazer o cocô, e o fato das perninhas estarem ali, o assento já, às vezes, não está dando uma segurança para ele, o vaso é grande, ou o pezinho, as perninhas estarem soltas. Então, isso aí é um fator que, às vezes, passa insegurança para a criança, e por isso ele não consegue, viu, Rebeca? E outras mamães, papais, e quem fizer parte da rede de apoio aí de mamãe e papai, que eu tô vendo que tem de mamãe e bebê, tô vendo que tem papai, tem vovó, tem um monte de gente, né, tia. Então, quem fizer parte da rede de apoio dessa mãe, dessa criança, já sabe então que uma opção excelente é o pinico, o assento também é. Cada um se adapta de um jeito. Tem criança que prefere assento, tem criança que prefere pinico, mas nos casos, quem optar por assento, não esquecer do banquinho para apoio, tá? Esse banquinho é muito útil para passar a segurança, para ele conseguir fazer a posição correta, para conseguir evacuar efetivamente, tá certo? Como eu já mostrei meu arsenal aqui, prático, teórico prático, outras coisas que a gente pode fazer no banheiro com a criança é, aos poucos, leitura, né? Sempre lembrar a criança que, filho, quer fazer xixi? Vamos lá tentar, né? Porque ele não vai lembrar de parar de brincar para fazer xixi. Então a gente tem que sempre, periodicamente, estar lembrando ele de fazer xixi. E o cocô, uma coisa legal da gente fazer é aproveitar aí o reflexo gastrocólico. Sempre depois que a gente come alguma coisa, dá uma vontadinha da gente fazer cocô, né? Isso é um ato reflexo. Então, acabou de tomar café da manhã, criar um horário de botar a criança no vaso sanitário, no assento sanitário ou no pinico e perguntar, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô, e criar essa rotina. Aí, nesses momentos é bom ter um livrinho, principalmente se for na hora do cocô, e aí pegar um livrinho lúdico, um livrinho de banho, um livrinho que esteja no banheiro, e aí contando histórias, ou você sentar no vaso para dar exemplo, porque tudo é exemplo, né? Você sentar e tá lá fazendo e conversar com ele, contar a historinha e botar ele lá. Muitas vezes ele entende e entra no clima e vai conseguir fazer o xixi e o cocô. Nesse momento pré, é muito legal a gente aproveitar esses livrinhos, né, de criança. Tem muito livrinho com essa temática e a criança já com 1 aninho, ela já tá entendendo. Então você já começar a fazer esse preparo antes e mostrar, né? Tem vários livrinhos, é um exemplo aqui, esse aqui do meu filho. Eu li muito esse livrinho com ele antes, já mostrar o que era, que Boris estava no vaso, que ele estava, mas Boris está errado, que ele está aqui no vaso, mas está sem o banquinho, mas que ele está ali no banheiro para fazer xixi, para fazer cocô, mas ele também tem um piniquinho aqui e tal, e como é que é o vaso, o cocô tá lá, e a gente dá descarga, tchau cocô, porque às vezes a criança tem medo, né, do vaso, do barulho da descarga, às vezes tem medo do cocô, então a gente mostra. Então, assim, essas questões lúdicas pra gente aproveitar e conseguir efetivamente
esse desfraude. Então, todo o meu arsenal teórico prático, quem quiser depois pode pedir para ver novamente que eu mostro. Nathalie tá com uma perguntinha ali. Minha filha tem 2 anos e 1 mês, já tem todos os sinais que foi comentado aqui, já retirada a fralda, shortinho sozinha, pede para trocar a fralda. Quando está cheia, avisa quando quer fazer cocô. Então, Nathalie, é hora de você deixar ela de calcinha, né? Deixa ela de calcinha, eventualmente vai escapar, no início vai escapar várias vezes, e tudo bem tranquilo, passando segurança, sem estresse, sem repreender, gritar, brigar, e vai fluir, vai chegar, tá? Aos poucos ela vai se sentir segura e vai conseguir. Minha filha passou a ter medo de fazer cocô depois que viu que o cocô sair dela. Isso acontece, e aí a gente mostra, mamãe também faz, a gente dá descarga e dá tchau. Geralmente a relação deles com o cocô é até diferente, eles acham o máximo quando eles fazem cocô, eles acham que é uma obra de arte, eles pegam o cocô e querem brincar, e aí a gente tem que explicar que não, que a gente tem que dar tchau pro cocô, né? Enfim. Oi, Patrícia, tudo bem? E aí, vamos fazer o desfraude de Lipe. Lipe já tá no desfraude, é um amiguinho de Arthurzinho. Então, quem tiver mais pergunta, vamos mandando pra gente. Então, a gente já falou do desenvolvimento, né, que é uma questão do desenvolvimento neurológico da criança, para quem chegou agora. Apresentamos aí o pinico, o assento sanitário, o assento redutor, né, do vaso sanitário, e o banquinho para quem for optar pelo assento. Mais o que? Não tá querendo pinico, mostra, mas vai mostrando, Nathalie. Nathalie tá dizendo que não tá querendo pinico. Vai mostrando, apresentou o pinico, apresenta o assento, vai contando a historinha, compra um livrinho lúdico, quando você for no banheiro vai mostrando e por aí vai. Não é igual sustentar a cabeça, sentar. Em torno de 2 anos, tá, gente? Tem mãe que com um filho faz super rápido, com outro demora mais. Não tem receita de bolo, é passar segurança, aprendizado é construção. E em criança, o aprendizado tá muito a relação teoria e prática. Tá difícil aí, Paty? Mas vai chegar. Então, assim, a gente vai apresentando as opções, vai mostrando, mostra os irmãos. Patrícia tem a irmãzinha, pede pra ela, pede pra Sofia mostrar quando vai no banheiro, mostra as historinhas e vai ter a hora que vai chegar. É construção aí do aprendizado, né? Porque criança é muito assim para aprender, né? A gente mostra várias vezes até que eles conseguem, principalmente esses menorzinhos. Por isso que a gente tá com tanta dificuldade nessa coisa do ensino remoto para essas crianças pequenininhas, né? Porque eles precisam dessa interação, né? Com um ser humano, né? Com a mãe, com o pai, com a professora, com alguém que tem afetividade, tem que ser uma interação com afetividade, alguém que passe segurança para ele poder captar esse aprendizado, né? Absorver esse aprendizado. Então, primeiro é o desfraude diurno, e vai ficar muito tempo só com o desfraude diurno e botando a fraldinha à noite. Uma dica para o desfraude noturno, quem está perguntando já, para os maiorzinhos do desfraude noturno que eu tenho, é o seguinte: 1 horinha antes da hora que a criança vá dormir, não dá líquido, né? Oferece bastante líquido antes, não vai fazer restrição hídrica na criança, não. Vai restringir o hídrico na hora da criança ir dormir, né? 1 hora antes. Porque na hora que você for lá escovar os dentes e falar, a mamãe vai contar a historinha, vamos fazer aquela rotina do banho, do sono, para botar para dormir, botar para fazer xixi, perguntar se quer fazer cocô e pronto. Certo? E aí vai fazer o xixi e o cocô e já não vai beber mais água, né? Outra dica que eu acho que funciona muito bem é quando a criança tá preparada, tá já ficando com a fralda mais seca à noite, é você efetivamente tirar a fralda. Algumas noites ela vai fazer xixi na cama. É a mesma coisa do fazer xixi no chão. Isso vai acontecer várias vezes. Tem criança, é a mesma coisa. Tem criança que vai lá no seu quarto, te chama, mamãe, quero fazer xixi, vamos no banheiro comigo? Mas a grande maioria não vai. Vai fazer xixi na cama. E aí, se você ficar esperando ele ter o controle sozinho, é mais difícil. Então, a dica é tirar realmente a fralda, para que ele se molhe. Poxa, Vanessa, vai molhar o colchão todo dia? Né? Vou ficar com o colchão todo urinado, todo dia, botando o colchão no sol? Não, existem essas lojas de material médico hospitalar, existem os protetores de colchão, que eu recomendo vocês comprarem, mas
Aí já bota o protetor de colchão, só que em cima do protetor de colchão, isso é dica de mãe, já não é dica de pediatra, aí é bate-papo de comadre. Esses protetores de colchão, a parte de cima deles, a parte de baixo é plástico, mas a parte de cima é um tecido, né? E aí ainda assim molha, e aí você também lavar todo dia, manchar todo dia, fica complicado. E aí a dica, além do protetor de colchão, Carla, é em cima do protetor de colchão, antes de você jogar o lençol, você comprar um traçado que vende nessas lojas de material médico hospitalar. O traçado de hospital. Nos hospitais, se coloca um plástico, eu devia ter pego os meus traçados para mostrar para vocês, mas é um retangular de plástico, tá? Uma estrutura retangular de plástico que você vai colocar por sobre o protetor de colchão e em cima vai jogar o lençol. Por que isso? Primeiro que não vai deixar a criança dormir em cima do plástico, né? Porque vai ficar incômodo. Então você bota o lençol. Mas por que isso? Ele tem que se sentir que molhou, infelizmente. Porque aí, conforme ele vai se sentindo que ele tá molhando, que isso é desconfortável, que ele vai ter que acordar para tomar banho, aos poucos ele vai entendendo. Essas crianças que têm mais essa demora, eles vão entendendo que eles precisam fazer xixi antes, que não pode beber água. Quando às vezes eles começarem a se molhar, eles já vão acordar e já vão pro banheiro, então vai ficar um pouquinho molhado, mas não vai chegar a fazer o xixi todo. E aí eles vão também conseguir construir esse aprendizado para efetivamente fazer o desfraude noturno, entenderam? É dessa forma que se dá aí o desfraude noturno. Deixa eu ver mais o que eu separei para falar para vocês. Então, e a gente não brigar, a mesma coisa, essa coisa no desfraude noturno, gente, não brigar com a criança porque molhou a cama, né? Agora, Vanessa, meu filho tá com 6 anos, 6 anos já é uma idade maiorzinha, 7 anos, aí pode ser uma enurese noturna. E aí a gente tem que estar atento também para essas crianças que têm esse desfraude noturno mais tardio, mas aí isso é uma coisa extensa. Se vocês quiserem, se tiver muitas mães com bebês maiores, eu acho que aqui é a maioria, porque muitas eu conheço, a maioria são bebês pequenos, mas se tiver mães com crianças maiores, se tiver essa demanda, a gente pode fazer um bate-papo sobre a enurese noturna, né? Porque aí é até uma questão multidisciplinar. Às vezes a gente precisa, inicialmente a gente faz a consulta da criança, faz o exame físico, pede uns exames, né? Para ver se tem alguma coisa anatômica. Não tendo, pode ser só uma questão psicológica, alguma coisa. A gente tenta resolver no consultório, caso seja necessário. Pode precisar de uma equipe multidisciplinar, uma avaliação do urologista pediátrico, ou às vezes uma psicologia, uma psicoterapia. Aí tem uma gama de coisas que a gente pode fazer, tem um despertadorzinho que pode colocar, tem medicação, tem coisas que a gente pode fazer para resolver isso, algumas estratégias. Mas aí isso é outro capítulo da pediatria, que é a enurese noturna, tá? É a criança que não consegue fazer esse, não desfraude, né? Porque uma criança maiorzinha, com 7 anos, não vai usar fralda, 6 anos não vai usar fralda, mas que fica tendo perda urinária aí maiorzinho, tá certo? Aí quem quiser me manda no privado, ou no meu Instagram, que é @doutora_Vanessa_Isidoro, ou do BLV Mamanvi, e aí a gente pode preparar um outro bate-papo acerca desse assunto, certo? Então, os erros mais comuns aí do desfraude seriam quais? Seriam essa coisa do desfraude precoce, ou então, às vezes, a família ainda não está preparada, porque às vezes a gente não está no momento para fazer isso, né? Tá trabalhando, não tá num período que tá trabalhando muito, ou tá estressado com algum outro problema, aí gritar, brigar, porque sujou qualquer coisa, essa questão toda pode causar um trauma, acabar traumatizando, retardar mais ainda esse desfraude, ou então criar um outro problema que seria uma constipação na criança, e aí ela ficar se prendendo para não fazer xixi e cocô, enfim. Questão genética que influencia nesse primeiro desfraude? Não, a questão é mais psicológica mesmo, segurança, viu, André? Ou alguma questão anatômica, alguma questão, algum tipo de malformação, alguma paralisia, alguma outra questão que a criança tenha, certo? Não comparar com irmãos. Gente, isso aí para a nossa vida de mãe. A gente não deve comparar os filhos, né? Os dedos da nossa mão não são iguais,
M partes do nosso corpo não são iguais, então obviamente nossos filhos não vão ser iguais. Então a gente não deve criar esses tipos de expectativas na criança, né? De, seu irmãozinho foi assim, você tá muito lento, com teu irmão foi mais rápido. Tanto de xixi, desfralde, desmame, aprendizado, enfim. A gente não deve fazer esse tipo de comparação, né? Conselhos são ótimos, mas nem sempre ajudam. Então, assim, tentar sempre ver os conselhos que você vai seguir ou não e de acordo com o comportamento do seu filho, porque o que deu certo pro filho da vizinha, pro filho da amiga, o que a nossa mãe às vezes fez com a gente, você foi mais rápida, teu filho tá demorando muito. Não, a gente não deve comparar as crianças. Se a gente não compara os irmãos, aí as crianças no geral, aí que não tem como comparar mesmo, né? Esse investimento em bons acessórios é muito importante. O redutor de assento ou o pinico, quem optar pelo redutor de assento, optar aí. Não esquecer de comprar o banquinho, esse banquinho é barato, não tem nenhuma... Esse banquinho serve até para quem for constipada também, pode botar um banquinho desse depois que a criança cresceu, não tá precisando mais. Ele também serve para escovar os dentes, serve para um monte de coisa. A mãe pode usar, a mãe que for constipada pode usar no banheiro também. Para quem tá em home office, pode botar embaixo do laptop aqui para trabalhar. Enfim, tem uma gama de utilidades um banquinho desse. E é muito barato, você encontra em qualquer loja dessas de departamento que venda coisa de casa, você encontra, ou então supermercados grandes, você encontra esses banquinhos. E essa parte lúdica, livrinho, essa coisa interativa e elogio, gente, elogio. A gente gosta de receber, né? Elogio do marido, elogio dos pais, dos nossos pais, a gente já mais velho, elogio no trabalho, né? A gente gosta, por que não o nosso bebê não vai gostar de ser elogiado? Parabéns, ele acabou de fazer xixi na cueca. Ei, você fez xixi, não foi na fralda, que legal, vamos lá. Fica paradinho aí que mamãe vai lá buscar aquele paninho, né? No início eu falei que eu sempre tenho um paninho de chão, bem lavadinho, com uma aguinha sanitária, um desinfetante, já torcido na minha lavanderia, porque quando escapa o xixi ou cocô, eu falo, isso é uma coisa que os três obedeceram. Eu falo assim, fica paradinho aí, que mamãe já vai lá buscar o paninho. Aí eu pego o paninho, eles ficam paradinhos, pisam no paninho, eu pego no colo, levo pro banheiro e depois eu resolvo lá o pano com o xixi, o cocô. De trabalho. Depois eu retorno. Mas o que? Então nunca recriminar, né? E se a criança vai escondido atrás do sofá para fazer o cocô, não tem problema. Não recrimina não, deixa ele lá, tá escondido, tá atrás do móvel fazendo cocô, isso acontece muito, é normal, não recrimina, deixa fazer. Porque num corte desse, ele pode se assustar e aí isso dá uma travada, tá? Só concluir o desfraude. Só passar para a etapa do desfraude noturno quando o diurno tiver concluído. Isso é muito importante. E demora, viu? Isso é uma construção de aprendizado. Demora um pouquinho, tá? Patrícia colocou ali, nota que quando fica de cueca, prende o xixi. Então, vai deixando de cueca para ele se acostumar. Ele vai ficar prendendo e aí é aquela coisa. A gente tem que oferecer para ir no banheiro. Não deixa de dar água não, vai dar bastante água que eles precisam se hidratar e aos poucos ele vai se acostumar com a cuequinha, né? É importante a gente ter várias cuequinhas porque nessa fase aí, ou então até os shortinhos que às vezes a gente já dá logo, guarda, porque não dá com a fralda, mas esses shortinhos de malha, mas vai dar sem fralda, e aí nessa hora do desfraude eles são essenciais esses shortinhos, depois também para mandar quando, se Deus quiser, as aulas já vão voltar, tudo vai se organizar e a gente vai voltar à nossa vida normal também para mandar para a escola junto com os shorts, porque não dá vazão, é uma quantidade grande que a gente gasta por dia, porque é escape de xixi, principalmente nesse início, é escape de xixi, escape de cocô. Eu acho que hoje o Arthur já trocou umas 4 cuecas, já foram uns 4 banhos hoje, porque escapa xixi, escapa cocô, e aí toda hora troca, então a gente tem que ter um arsenal grande aí de cuequinha de algodão, né? Porque nessa fase também, principalmente quem tem pelezinha mais sensível, tem tendência a dermatite atópica, muito banho, então lembrar sempre que o sabão e tudo vão ser muitos banhos, então quem tiver dermatite atópica, óbvio que vai passar o sabão ali no bumbum, na genitália,
e tudo mais, mas depois hidratar bem, secar bem as dobrinhas, né? E deixar. Meu filho só quer ficar pelado, nem fralda nem cueca. Eu deixaria. Deixa ele pelado então, sem fralda, sem cueca, para ele se adaptar aí. Bem, não tem problema. Bernardo também quer ficar sem fralda. Deixa ele. Cada um vai ter o seu estilo. É aquele que vai gostar do pinico, que vai gostar do assento e por aí vai, né? É sempre bom lembrar, eu coloquei aqui, que assim como a todos que estão em volta, que amor e respeito devem ser preservados nesse momento. Então, deixar a fralda é uma grande conquista para eles, né? Pode parecer uma coisa natural, neurológica, mas é uma grande conquista. Então, além da gente ter que elogiar, isso representa uma evolução grande para eles e é uma transição também. É igual aquela coisa do peito, né? Tô crescendo, tô saindo do peito. Às vezes eles sabem. Chega um momento que eles sabem, mas eles ficam naquela coisa de não querer. Da mesma forma que às vezes a gente fica, vou tirar ele agora do peito, que a gente também fica nessa insegurança, para eles também. Então eles veem que estão crescendo, o entendimento deles, claro, é diferente desse todo, mas para eles também tem essa quebra de paradigma lá dentro da cabecinha deles. Então por isso que é importante a gente ter respeito, ter amor e ter paciência, né? Muita paciência. E se não está preparado nesse momento, está muito confuso, está com muito a fazer, homeschooling dos mais velhos, home office, não tem quem ajude em casa, então espera, né? Não precisa fazer agora. Aguarda um pouquinho, porque precisa ser, é uma coisa cansativa pra gente, né? Toda hora lavar pano, lavar chão, limpar xixi, cocô é complicado, né? Então tem que ter amor, tem que ter respeito, né? Então a gente tem que estar com paciência, porque também não é todo dia que a gente está 100% com paciência. Então nesse dia que a gente estiver mais estressado, com mais a fazer, segura um pouquinho a fralda, né? Se vai precisar fazer uma coisa, vai deixar com o pai que já sabe que não tem tanta paciência, deixa de fralda, pra ser uma coisa tranquila, sem trauma. Vai dando tempo ao tempo, nada de pressa, nada de apressar as coisas, igual essa questão da escola. Se a escola exigir que você tem que botar a criança com 1 ano na escola e exige que a criança, sei lá, você vai botar com 1 ano e 6 meses e exige que a criança esteja desfraldada com 1 ano e 6 meses, então vê uma outra opção, né? Conversa com a escola e tudo a gente vai se adaptando, mas sem pular etapa, né? Isso é muito importante, sem pular etapa. É tão rápido, eles crescem tão rápido, então é importante, mas uma etapa dessa que a gente pule, um erro desse na infância, trauma de infância é uma coisa que você leva para a vida e que às vezes é difícil você tratar e de você conseguir resolver. Então assim, tem que ter paciência, tem que deixar fluir. Se não é a melhor hora, aguarda um pouquinho, né? O desfraude dica de mãe, muita cueca, né? Alguém botou ali, prepara o estoque de cueca, exatamente. Muita cueca, muita paciência, pano de chão, sempre deixa o pano de chão úmido, limpo, com desinfetante a postos. E o desfraude é um processo que deve ser acolhido por todos da família, né? Toda essa rede de apoio que participar ali com a criança não adianta, né? Porque você também confunde a cabecinha da criança, né? Se você está fazendo o desfraude em casa, mas não... Mexi aqui. Se você tá fazendo o desfraude em casa, mas aí quando tá na casa de uma outra pessoa ou quando tá com a babá, fica de fralda, né? Uma coisa eventual é uma coisa. Agora, toda vez, né? Liga e desliga. Na casa da vovó, eu fico de calcinha. Na casa da mamãe, eu fico de fralda. E aí, quando eu vou pra escola, que é meio turno, eu tô de cueca. Ele vai se confundir também, né? Então todo mundo tem que se conversar, igual alimentação saudável, igual todo mundo tem que se conversar e todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Pais separados, na casa de um faz uma coisa, na casa do outro faz outra. Não tem cabeça que funcione assim, né? Troca chip, tô na casa do papai, tô na casa da mamãe, não tem como, né? Não tem condição. Aí tem que ser uma coisa que todo mundo tem que combinar e todo mundo tem que falar a mesma língua para poder ensinar do mesmo jeito e para poder a criança poder absorver e entender. Uma coisa muito importante que às vezes eu ouço as mães falarem é assim: tô esperando voltar às aulas para voltar para a escola para fazer o desfraude.
O desfraude não é uma função da escola. Por tudo isso que eu falei, precisa de acolhimento, claro que as escolas têm muito acolhimento, precisa passar segurança, claro que a escola passa segurança, precisa de amor, na escola eles encontram uma rede de amor muito grande, mas assim, isso tem que ser uma coisa em casa, né? Tem que ser uma coisa que tem que passar segurança. E quem melhor para passar segurança do que o pai, a mãe, a vovó que fica todo dia, a babá, aquela rede de apoio que a criança tá acostumada, né? Então, assim, não transferir para a escola essa responsabilidade do desfraude. Isso é um ponto muito importante. E é assim, muito comum os pais acharem que o desfraude vai ser na escola. Não, o desfraude vai ser em casa. Quando ele estiver seguro, pode até ser concomitante, mas ele vai se dar porque ele vai ser em casa, tá? Porque isso não é um processo pedagógico, tá? É um processo de passar segurança, é um processo de mãe e filho, pai e filho, é uma troca muito importante, é uma construção de aprendizado, tá? É igual o desmame. O desmame, você tem que passar a segurança para a criança. Às vezes, quem não está preparado é a mãe para o desmame. Então, o desfraude também é mais fácil do que o desmame muitas vezes, mas também entra nessa lógica, tá? Por isso que o desfraude tem que ser em casa. Os pais devem assumir o compromisso de tirar a fralda da criança, certo? Mariane perguntou ali, pode começar para os desfraudes noturnos? No início eu falei, Mari, que não tem como a gente começar para os desfraudes noturnos. Primeiro a gente começa para o diurno. Quando o diurno está bem consolidado, é que a gente começa pelo desfraude noturno, tá? Uma outra pergunta. Minha filha de 3 anos e 10 meses já desfraudou completamente de dia, mas de noite ainda amanhece muito cheia. Então, ela já desfraudou completamente de dia, de noite ainda amanhece muito cheia. Uma coisa, Juliana Leão, ela mama à noite? É uma coisa importante da gente saber. Outra coisa é aquela rotina do sono. 1 horinha antes de dormir, você não vai oferecer líquidos, não é para fazer restrição hídrica, é para restringir líquidos 1 hora antes de dormir, tá? Então, 1 hora antes de dormir, não vai beber líquido, porque imediatamente antes de ir dormir, na hora que vai escovar os dentes, vai esvaziar a bexiga para poder ir dormir. Então, assim, se ela não mamar de noite, a fralda não vai acordar tão cheia. Se ela não mamar de noite, ou não acordar para beber água. O meu filho de 2 aninhos, ele tem mania de me chamar de noite, mamãe, água. Hoje a fralda dele amanheceu, ele vazou a fralda, tanta água que ele bebeu. Mas não teve jeito, ele quis água. Então, assim, ela tá com 3 anos e 10 meses, ela deve estar preparada já, porque ela tá com o desfraude diurno completo. Então, fazer essa rotina, não dar líquidos nem 1 hora antes, nem depois. Não precisa esperar amanhecer seca, não. É começar a fazer a rotina primeiro, tá? E, com certeza, se você botar ela para 1 horinha antes, não oferecer, antecipar o leite, ou o que ela tomar, e botar ela para fazer xixi. Tem outra opção também, é a gente acordar para poder chamar para ir no banheiro, também à noite. É bem cansativo. Mas tem mães que preferem fazer isso. Mas eu acho que primeiro você deve fazer isso. Pegar ela, fazer essa restrição imediatamente antes de dormir, 1 hora antes, não oferecer líquido, botar ela para fazer xixi para esvaziar a bexiga e faz isso 1 semana com a fralda, vê como ela se comporta e pronto. Na outra semana tira a fralda. Compra o protetor de colchão, bota o traçado de plástico, que foi uma dica, quem chegou agora no final eu dei uma dica de botar o protetor de colchão, mas ainda assim ir numa loja de material médico hospitalar e colocar um traçado de plástico antes de forrar o lençol em cima do protetor de colchão, para poder ser mais uma barreira ali, para também não ficar toda hora manchando, trocando o protetor de colchão, que é pesado para lavar na máquina, né? E é legal também porque ela vai se sentir molhada com aquele plástico, porque o protetor de colchão absorve todo o xixi, o traçado não, e ela vai se molhar e ela vai acordar. E aí aos poucos, mesmo que comece a fazer xixi, quando se sentir molhado, eles começam a parar de fazer xixi, tá? Na cama, aos poucos. Acho interessante sempre deixar o troninho à disposição no banheiro, com certeza, porque a criança vai se familiarizando com ele, mesmo o assento no banheiro. Exatamente, André.
deixar Andressa, deixar o troninho. Eu acho muito legal isso, deixar o pinico e deixar o assento redutor. Dar as duas opções, o assento redutor com o banquinho, né? Dar as duas opções, apresentar para ver com qual melhor ela se identifica. Isso é muito importante, né? Igual a gente, tem coisa que a gente se adapta, que a colega não se adaptou. Então é bom conhecer as opções, porque isso é uma etapa muito importante. E assim, como é uma construção de aprendizado, não é de uma hora para outra, então vai ser aí ao longo do ano esse processo, né? Então, 1 ano de vida para uma criança de 2 anos é metade da vida dela, gente. Então, é muita coisa, né? Pra gente não é, mas pra ela é. Tá certo? Nem toma de madrugada. Isso aí a gente já conversou, né, Juliana? Eu já respondi. Como iniciar o desfraude? Criança de 2 anos e 2 meses já sente que está fazendo as necessidades. Ótimo. Você deve ter chegado no final. Para quem chegou no final, Mariane também, eu apresentei, a gente está com um tempinho aqui ainda, eu apresentei o assento redutor, e quem comprar o assento redutor, eu acho legal ter os dois, né, assento redutor e pinico, mas quem optar pelo assento redutor, não esquecer do banquinho, porque a criança precisa estar segura. Ela não só não pode cair dentro do vaso sanitário, então o assento redutor vai ajudar nisso, mas também ficar com as perninhas soltas, também passa insegurança para ela, sem contar que ela não vai fazer o movimento correto para aumentar a pressão intraabdominal e conseguir, na hora do cocô, fazer o cocô direitinho. E o piniquinho, existem vários, eu vou mostrar aqui sem mostrar a marca, existem vários lúdicos que já mostram que dá descargo, barulhinho, é fácil de limpar, tem os mais simples, e os livrinhos, lança a mão dos livrinhos. A criança com 1 aninho, você já pode ir falando para a criança. Lembrando que o desfraude é um marco de desenvolvimento, é um marco neurológico, que a nossa mielinização é crânio-caudal. Então, a mielinização, a cobertura de mielina nos neurônios na região caudal, é esse marco aí do desfraude, é quando ele consegue o controle do esfíncter, do xixi e do cocô, tá? Ele pode não ter consciência, não ter aprendido, mas neurologicamente ele está preparado, e isso é em torno de 2 anos, é igual sentar com 6, em torno de 2 anos, senta com 6 meses, o controle do esfíncter é em torno de 2 anos, né? Se a criança não tiver nenhuma alteração anatômica, tá? Aí vai ser nesse período. Então, lança a mão desses livrinhos, tanto para explicar como é que é o xixi, como é que é o cocô, como é que é o pinico. Cadê? Que aí tem essas figuras ilustrativas. O amiguinho tá aqui, no banheiro dele tem um pinico e tem um assento, e ele tá conversando, só faltou o banquinho, que eu falei que a figura tá faltando o banquinho. Né? A irmãzinha tá aqui também, a irmãzinha tá de fralda, vendo, esse livro é bem ilustrativo, porque a irmãzinha tá vendo o irmão mais velho no banheiro. Ele tá com assento redutor no vaso, mas ela tem o pinico. Esse livro é muito legal, foi do meu primeiro filho, mas ele tá todo rasgadinho, mas o Arthurzinho ainda conseguiu usar, é o corpo de Boris. Ele explica várias coisas, uma das coisas que ele explica é essa coisa do desfraude. E é isso, a irmãzinha tá de fralda vendo o irmão. Então, quem tem irmãozinhos, priminhos, amiguinhos, né, que frequentem a casa, crianças de convívio, pode mostrar. Outra coisa é criar o hábito, mostrar que tá indo no banheiro ali, e aí a mãe senta e mostra, e aí bota ele no pinico, por mais que ele ainda seja menorzinho, 1 ano, bota ali e vai lendo a história, ela sentada, para mostrar o contexto. E aí já vai preparando a criança. Em torno de 1 ano e meio, a criança já tem noção, às vezes ela sabe falar xixi, sabe falar cocô, mas ela ainda não antecipa. Você já mostrou, ela já está bem orientada, está com toda a teoria, mas não tenta não, porque ela ainda não está preparada neurologicamente. Aí com 2 anos vai fluir mais fácil. Geralmente flui mais fácil quando você faz esse preparo, tá? Mariane perguntou, não, na verdade pergunto por noturnos, tipo, desde cueca e à tarde coloco fralda e vai aumentando. Não, o ideal é você optar por deixar mesmo, se você tiver à disposição dele, ou quem fica à disposição, você deixar o dia todo para não confundir, né? Deixa o dia todo de cuequinha. Mas só vai fazer o noturno quando o diurno, isso é bem descrito, viu, Mariane? Faz só o noturno quando o diurno estiver bem consolidado, tá? Porque senão eles não conseguem, não. E aí, gente, tem mais perguntas? A gente ainda tem um tempinho. Tem mais alguém com mais alguma
Então as dicas que eu dei é o pinico, o assento, ter os dois, os livrinhos lúdicos, o paninho de chão na lavanderia já pronto para limpinho, para poder não gritar, não causar trauma, para não estressar a criança, e não antecipar, que é um marco neurológico de desenvolvimento, e que não é um processo pedagógico, então não espera a escola fazer isso, a gente tem que começar esse processo em casa. Pode até ser concomitante com a escola, mas é uma responsabilidade dos responsáveis mesmo, né? É uma responsabilidade dos pais, tá? De quem fica com a criança aí no dia a dia para passar segurança, tá? Muito amor, muito respeito com nossas crianças. Eles só têm 2 anos de vida, né? É metade da vida deles, e qualquer coisa que a gente faça nesse período pode traumatizar eles, às vezes levar uma constipação aí pro resto da vida, né? E elogiar, sempre elogiar. E não comparar com os irmãos, tá? Não comparar com os primos, não comparar com a gente, né? Cada um é cada um e tem seu tempo, certo? Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então tá certo. Para quem não chegou no final, eu sou a doutora Vanessa Isidoro, atendo no Mamãe. Estou à disposição de vocês, se quiserem deixar perguntas aqui no Mamãe ou lá no Bellevue, aqui no Insta do Bellevue, ou lá no meu Instagram, @doutora Vanessa Isidoro, no direct ou no meu celular privado, que também tem lá. Vocês podem ficar à vontade, viu? E aí depois eu respondo as perguntas que surgirem a posteriori, tá bom? Foi muito bom esse bate-papo aí com vocês, foi muito produtivo essa troca, acredito eu, que eu acho que deu para responder muitas perguntas. E obrigada aí por assistirem a gente. Quem quiser saber mais sobre desfraude ou sobre enurese noturna, é só pedir pra gente, ou sobre algum outro tema, é só pedir pra gente que a gente prepara aí com todo carinho pra vocês, tá bom? Um beijo e obrigada por estarem com a gente aí, tá certo? Tchau, tchau!